Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Pai, quero te agradecer pelas suas palavras que o Senhor libera para fortalecer para um novo tempo. E aqui está o nosso coração, ó Deus. Ensina-nos os teus caminhos. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queria por uns instantes ainda compartilhar uma porção da palavra de Deus. Quando eu tinha meus 14 anos, eu fui chamado para o ministério, dia de madrugada. O Senhor me perguntou, e aí, quem vai ser o líder da igreja? Eu, 14 anos, se eu quiser, beleza, estou aí. E com 18 anos ele voltou para dizer, chegou a hora, disse, não, agora eu quero ser arquiteto, depois eu ganho muito dinheiro, E aí Deus me pôs na prensa, eu lutei por 2 anos, e com 20 anos então eu comecei a minha caminhada de estudo na palavra de Deus. E quando terminei a minha primeira formação, com meus 23 anos, tinha acabado a formatura, e estava subindo uma escadaria larga, grande assim, no escuro. E há 3 anos eu tive a oportunidade naquela escola, de versículo por versículo estudar a Bíblia. Eu não conheço nenhuma outra escola que faça isso como aquela escola faz. Pega a Bíblia, livro por livro, página por página, versículo por versículo, e vai estudando. E foi uma riqueza muito grande que eu recebi naquela escola. E eu tive umas tarefas assim de memorizar 50 versículos e prestar provas, tinha que saber o endereço, saber as vírgulas, ponto e vírgula certinho, onde fica tudo, prestava provas. Foi uma riqueza muito grande. E quando veio aquela pergunta, assim, depois de 3 anos, o que você vai ensinar à igreja? E eu não sei, para mim acontece isso, vem umas perguntas, dá um puff, um branco. Eu não soube responder. E eu fiquei com medo. 3 anos estudei Bíblia, não sei o que eu vou ensinar na igreja. Aí a segunda pergunta me salvou. Daí veio, o que mais te marcou nessa escola? Eu sabia responder. Eu aprendi a buscar Deus e fazer minha devocional. Então, era uma escola muito rígida, com disciplina, tinha horário para tudo, e a gente tinha que prestar contas de todos os horários. Mas eu aprendi, mesmo que às vezes eu ficava de pé para fazer a minha devocional, até dormia de pé, quase caía. Mas eu aprendi, durante 3 anos sendo treinado a ler a palavra de Deus e perceber o falar dele comigo. E um dia eu cheguei no Salmo 25. É um salmo que eu gosto de ler. Porque ele mexe, fala do meu coração, fala das coisas que tem no meu coração. E o versículo 14 que me cativou e disse, Senhor, isso que eu quero para a minha vida. Salmo 25, 14 diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E Senhor, eu quero essa sua intimidade. Eu quero isso para a minha vida. Mas ele diz, a intimidade do Senhor era para os que o temem. E aí, conversando ontem com o Maurício, ele fala que tem uma aula completa, um treinamento sobre o temor do Senhor. Mas vou dar 2 dicas de como é o temor do Senhor. Lembra José? Que veio a mulher de Potifar, queria fazer uma potifaria com ele. E ele disse, longe de mim de eu pecar contra quem? Contra o meu Deus. Senhor, me livra do pecado. Senhor, me tira de situações como essas. Eu não quero pecar contra o Senhor. Não é uma questão com a esposa, não é uma questão com os filhos, não é uma questão comigo mesmo, é uma questão diante de Deus. Senhor, me livra disso, eu não quero pecar contra o Senhor. Me guarda nos teus caminhos. Essa é uma característica do temor do Senhor. De você não tomar decisões sem consultá-lo primeiro. E esses dias eu fiquei assustado. Quantas decisões nós tomamos e nem perguntamos para Deus. Vamos para o retiro? Não tenho dinheiro. Você perguntou? Nem perguntou. E se Deus quer te levar? E quer fazer um milagre financeiro na sua vida? Eu já cortei ali.
Eu não tenho dinheiro. E daí a minha pergunta é o dinheiro que manda? Ou é o meu Senhor? O temor do Senhor nos leva a momentos de decisão assim. Tinha um casal, um outro exemplo, um casal veio para mim e começaram com uma conversa mole de querer se divorciar. Não dá mais. Eu disse, opa, para aí. Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? É. E o que ele disse? Eles sabiam exatamente qual é que era a vontade de Deus. Não é a minha fidelidade para minha esposa vai além dela, é em direção ao Senhor. Eu fiz um compromisso diante de Deus. E quando tenho o temor do Senhor que me orienta, Ele é o princípio da sabedoria. E quando eu temo ao Senhor, eu busco crescer nesse temor do Senhor. O que a porta se abre? É a porta da intimidade com Deus. E a intimidade, ela é construída, né? Ela não é uma coisa assim, eu viro uma chave, eu abro uma porta, entro e já sou íntimo de Deus. Não. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E a esses Ele dá a conhecer as suas alianças, seus caminhos de paz, seus pensamentos de paz. A esses Ele dá a revelação da palavra de Deus. Deus tem filhos prediletos? Não. Ele ama você e a mim do mesmo jeito. E não há nada, como a pastora Silvia, não há nada que você faça para que Ele te ame mais. E nada que você deixe de fazer que Ele te ame menos. Ele sempre te ama do igual modo, da mesma forma, com a mesma intensidade. Digam glória a Deus. Deus ama a sua vida incondicionalmente. Ele lhe quer bem. Só que uns temem a Deus e outros não temem a Deus. Mesmo na casa de Deus. E aí à medida que nós abrimos o nosso coração para o temor do Senhor, nós vamos crescendo nessa intimidade. Vamos percebendo coisas novas. Eu estava ali no meu canto louvando, e aí tive a impressão de Jesus me cutucar assim nas costelas e disse para mim assim, tem um povo lindo nessa casa, não tem? Diz, é verdade, Senhor, tem um povo muito bonito aqui, glória a Deus. E todas as coisas que acontecem nessa casa, que aconteceram, que vão acontecer, cooperam para o bem deles, porque eles me amam. E é interessante, ontem nós estávamos aqui, fomos ministrados na história de 6.000 anos, e desde o início da história, o projeto de Deus, é que você e eu, nós vivamos essa intimidade com Ele. Conheçamos Ele. Conheçamos a tal ponto, como diz o Salmo 32:8, que Ele diz assim, debaixo das minhas vistas vou te dar conselho. Chegado, próximo. Você percebe o agir dEle, o falar dEle toda hora, todo instante. Adão e Eva tinham isso. Adão e Eva recebiam a palavra de Deus, faça isso, guarde o jardim, agora dê nome aos animais. A palavra de Deus, a voz de Deus dava comando, e por intermédio da palavra de Deus falada na vida deles, eles dominavam a terra. Eles exerciam autoridade sobre a face da terra. E aí foram enganados, traíram a Deus, traíram a confiança de Deus. E eles trocaram a beleza do falar de Deus na sua vida por intermédio de uma palavra das trevas, de querer saber e de querer ser o centro das atenções. Aí entrou o humanismo e aí entrou o racionalismo. E o ser humano hoje está formatado na sua maneira de pensar. Eu quero bem se eu quero me sentir bem. E se Jesus faz isso por mim, então Ele é bem-vindo. Se Ele não faz isso por mim, então não estou de mal. Não quero mais servir, vou dar um gelo nele. Até que Ele me faça bem e me dê bens. E o racionalismo é... O Senhor diz uma palavra e a gente diz assim, não, mas eu não entendo. Eu acho que não é bem assim. E Deus fala... E nós cortamos o falar dele pelo nosso racionalismo, pelo nosso humanismo.
E aí o ser humano entrega e entra para debaixo do domínio das trevas. É dominado por aquilo que ele devia de dominar. O ser humano é dominado pelas ervas. É dominado pela boca, pelas coisas que comem. É dominado pelo seu corpo. Aquilo que ele devia de dominar debaixo da palavra de Deus, agora domina ele. As coisas dominam e ele não é mais, e ele se tornou um fantoche, ele se tornou manipulado pelos espíritos malignos. E aí passa a história e Deus faz um novo começo e ele acha um homem. O nome dele era Abraão. E Abraão creu em Deus. Deus falou para ele e ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. E ele foi caminhando e se estabeleceu a nação de Israel, pulando um pouquinho a história. Chega Israel no Monte Sinai e Deus diz assim: eu quero ter uma nação de reis e sacerdotes. Eu quero que todos aqui tenham acesso a ouvir a minha voz, a serem chegados, a serem meus íntimos. E aí Deus se manifesta naquele monte com trovões e diz: se santifiquem, se preparem para esse tempo. E o povo olhou aquilo e começou a tremer na base e disse: não, Moisés, não. Fazer o seguinte, Moisés, você vai lá falar com Deus e nos diz o que nós temos que fazer. E aí nós deixa o beco aqui que a gente resolve. E Deus disse: vocês querem lei? Uma lei vocês terão. Deus queria tratar com graça e a lei precisou mostrar para o ser humano que ele não é capaz de obedecer às leis de Deus porque ele não tem estrutura para isso. Se ele não ouve a voz de Deus, se ele não tem a manifestação do próprio Deus na vida dele. E aí passa-se a história e se encontra Davi. Deus diz: eu encontrei a Davi. Eu encontrei a Davi, diz lá em Atos 13, 22, né? Encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Davi era um homem que escutava Deus. Ele diz assim no Salmo 16: eu tenho o Senhor sempre à minha presença, sempre diante de mim, e Ele sempre está ao meu lado. Pedro, inclusive, ele usa esse mesmo texto em Atos 2: eu tenho o Senhor sempre diante de mim, e Ele sempre está ao meu lado. Davi era um homem além do seu tempo. Ele entendeu isso. Deus falava com ele e ele obedecia. Ele ouvia Deus falar e ele trabalhava debaixo da voz de Deus. E ele exercia governo sobre a face da terra porque ele ouvia. Ele era íntimo de Deus. E Deus se alegrou. Ao ler os Salmos, às vezes é assustador a franqueza com que Davi falava com Deus. A franqueza dele colocar as suas emoções, as suas dúvidas, as suas iras e raivas, o seu desejo de vingança, de morte. Ele abria o coração diante de Deus. E Deus, beleza, é importante que você abra o coração mesmo. Isso te traz cura quando você abre o coração na minha presença. E Davi se tornou um ícone dentro da história como um homem conforme o coração de Deus, porque ele, no temor do Senhor, ele conheceu a Deus intimamente. E aí, a gente chega em Jesus, e em João, capítulo 5, nós vemos, se eu posso dizer assim, o segredo de Jesus. Como é que ele governava sobre a face da terra. E ele, em poucas palavras, ele diz, João 5,19, então lhes falou Jesus: em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Já leu isso na Bíblia? Que Jesus não conseguia fazer nada por si só? Que nem que eu e que nem que você. Como nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos governar sobre a face da terra se não da intimidade com Deus. Eu preciso ouvir a voz. Daí ele diz: eu não consigo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 20, porque o Pai ama ao Filho
Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Você pode ler um pouquinho mais adiante em João. O Senhor Jesus chega a um ponto e diz assim: eu só falo o que o meu Pai me prescreve para falar. Jesus tinha um teleprompter ali na frente dele, que ele ia falando, fazia o download, o que Deus falava para ele, ele falava. Ele tinha a visão, ele via o que o Pai fazia, e ele ouvia o que o Pai falava, e era isso que ele fazia. Certa feita, ele levantou cedo de manhã, caminhou 32 quilômetros, e quando ele chega na cidade de Naum, ele encontra uma viúva chorando a morte de seu único filho. E ele não podia fazer isso, mas ele foi e tocou o esquife, parou. Ele ofendeu a cultura da época, a regra da época. Ele parou o esquife e devolveu o filho à mãe. Andou 32 quilômetros por causa de uma palavra que ele recebeu da parte de Deus, do que ele viu Deus mostrando ele fazer. E sabe o que? Sabe o que? Deus ama a sua vida? Acho que você escutou bastante isso hoje aqui. O Pai te ama e Ele também quer te mostrar tudo. Ele quer abrir a caixa de ferramenta deles. Ele quer abrir a caixa de tesouro e mostrar para ele: ó filho, ó filha, vamos fazer isso hoje. Olha, abra os teus olhos do coração e veja. Abre os ouvidos do teu coração e veja. Abre a mente do seu coração e entenda. Abre a sua vontade, o seu desejo, a sua decisão e execute o que eu te mostro. E aí o racionalismo pega a gente, o humanismo. Mas será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que é coisa da minha cabeça? A gente fica meio cheio de dúvida quando Deus fala na simplicidade que Ele fala com as nossas vidas. E aí Jesus, em João 10, ele diz assim, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é a ovelha dele? Você ouve a voz dele e às vezes nem percebe. Não dá crédito. Mas ele está falando com você na madrugada, no trabalho, às vezes no banheiro, ao deitar ou levantar, ele está falando. Mas como assim? Ele está falando com você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele faz uma constatação, é assim. Eu as conheço, ele continua, né? Eu as conheço e elas me seguem. Quando nós falamos da intimidade do Senhor, você tem esse privilégio da parte de Deus, de conhecer a voz de Deus. Eu tenho perseguido isso nesses 43 anos da minha vida. Tenho perseguido isso. Tenho me batido, tenho tido dúvidas. E nos últimos dias eu tenho experimentado um vento fresco da parte de Deus. Por anos eu tenho aprendido os 4 princípios para ouvir a voz de Deus. São simples. Eu preciso primeiro me aquietar. Eu preciso fixar os meus olhos em Jesus, tirar os olhos do meu coração, das minhas coisas, dos meus desejos. Fixar os meus olhos em Jesus, olhar para Ele, perceber os pensamentos espontâneos que Ele me dá. Porque do seu interior fluem rios de água viva, flui a palavra de Deus de uma forma espontânea. E eu preciso escrever. Essas coisas, 4 coisas, eu preciso fazer as 4 coisas. Normalmente elas acontecem juntas, assim, pegado um no outro. E você e eu, nós temos esse privilégio de aprender a ouvir a voz de Deus. Aí, mas pastor, eu não acho que é assim. O seu celular, quando se comprou ele tinha um microfone? Tinha, né? Já veio embutido, né? Ele tem um alto-falante? Tem, né? Já está embutido, né? Deus, quando fez a sua vida, Ele já te fez assim, Ele já fez com
para o alto-falante, para ouvir a voz dele. Ele já colocou o microfone na tua vida, para o Senhor falar. Assim como você tem a sua estrutura externa, dos seus sensores, que são seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, sua boca, seu tato. Espiritualmente, você vai encontrar nas Escrituras a mesma coisa. Você tem os olhos no coração, Efésios 1 fala isso. Você tem ouvidos no coração. E quando se fala coração, se fala espírito. Está aí, você já veio carregado com essa informação. Você tem essa habilidade. Eu me bati 6 meses quando me disseram, eu ouvi falar em línguas. Eu me bati 6 meses, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, ninguém tinha me ensinado. De repente, um irmão querido, meu companheiro de oração, ele foi batizado no Espírito. Eu disse, eu também fui. Ele disse, mas estou falando em línguas. Eu disse, falando o quê? Não entendi, o que? Não, falando em língua. Mas como é que é? Sei lá, eu estou falando, você não está falando? E eu fiquei no limbo 6 meses, porque eu não sabia como que era. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E você não precisa esperar tanto tempo para aprender. Você tem hoje uma riqueza enorme. Deus está acelerando o conhecimento. Eu experimentei muito do falar de Deus durante esses 43 anos que eu estou na caminhada. E tenho muitas vezes, muitas experiências do falar de Deus na minha vida. E hoje parece que está se acelerando, afirmando com uma intensidade muito maior, muito mais profunda. Hoje escrevo páginas do que Deus está me falando. Submeto-as a 2, 3 testemunhas para avaliar, para ver se é isso mesmo. É um princípio das 4. Toda palavra que você recebe, que Deus fala no seu coração, você precisa de 2 ou 3 testemunhas para que ela se consolide. Não é dizer, Deus me falou e fechou, não. Submeta seus irmãos, né? Submeta o seu cônjuge, submeta seu pastor, submeta aos outros ao seu redor. É isso mesmo de Deus. Submeta as Escrituras em primeiro lugar. É isso mesmo que as Escrituras dizem, é o princípio das Escrituras, é isso. A intimidade do Senhor é para que os temem. E hoje eu vim aqui celebrar com vocês esse ano da intimidade. Ontem nós ouvimos Deus falando conosco. Deus falou que durante a história Ele está escrevendo a história. Ele está acelerando a história. Nós estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, Ele está falando que nós precisamos cuidar do discipulado. Eu preciso ser discipulado, eu preciso discipular pessoas. Eu preciso dispor o meu coração. Você me ama? Deus está falando. Então cuide das minhas ovelhas. Cuide daquele que está enfraquecido. Esses dias o Senhor estava falando, cuide e se apegue pelo menos a uma pessoa. Cuide de uma pessoa, faça o bem para uma pessoa. Ame uma pessoa. E esse lugar já vai ficar pequeno, se cada um fizer. Uma pessoa só. Nós procurar o bem dela, fazer o bem dela, que não conhece Jesus. Servir ela, cuidar dela, orar por ela, se interessar pela vida dela. É isso que o Senhor está falando nesses dias. E a intimidade do Senhor vai nos lançar para isso. Para abençoar pessoas. Hoje estava ouvindo assim, me lembrando do chamado, né? Quando Ele deu o chamado para Pedro. Ele diz, vem e segue-me e eu te farei pescadores de homens. E aí, alguns anos mais tarde, Deus diz assim, coloca um alemão na minha frente, lá num outro país, lá no Canadá. E esse alemão olha para mim assim e diz, esse aí é um estrategista, ele vai ganhar muita gente para Jesus. Um pescador de homens, que sabe ganhar vidas. E tenho orado, Senhor, me dá as estratégias, como a gente ganha. E tantas vidas foram abençoadas e tocadas nesses anos todos. Deus está falando nesses dias. Se disponha a olhar para o seu próximo e abençoar a vida dele. Não só preocupe no humanismo consigo mesmo, querer ter bens e se sentir bem. Deus também quer isso na sua vida, mas não é o centro. O centro é abençoar a pessoa. Eu quero sim enriquecer. Para quê? Para abençoar pessoas. Me dar mais oportunidades, posso tocar mais, abençoar mais. Tem mais oportunidades de abençoar pessoas. A intimidade do Senhor é para os que o temem.
aos quais Ele dará a conhecer as suas alianças. E quero te convidar hoje a você se decidir de uma maneira nova. Senhor, eu quero caminhar debaixo da sua voz, eu quero governar nessa terra. E nós só conseguimos governar como Jesus governava e reinava como um rei, um sacerdote sobre a face da terra, porque Ele tinha a palavra de Deus que falava ao seu ouvido e Ele transmitia essa palavra e entregava essa palavra. Isso é seu. Desperte o seu coração, diga sim, eu quero ser um ouvinte, eu quero ser um visionário, eu quero ver o agir de Deus, eu quero ver o Senhor Jesus agindo no meio do seu povo e Ele vai se manifestar a você. Eu quero ver anjo, Ele vai te mostrar também o que for necessário para que você abençoe pessoas, para que você toque pessoas. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Pai Celeste, aqui está o nosso coração. O que o Senhor deseja nessa noite ainda? O Senhor quer tocar e diz assim: meu filho, eu quero tocar a cada um como eu amo. Enquanto a equipe dos músicos vem aqui, eu quero convidar os pastores a se preparar. Nós vamos passar de fila em fila. Os pastores,